Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Hoje nós vamos meditar o Salmo número 3, o versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Amém, meus irmãos. Irmãos, o título do Salmo 3, não sei como que está descrito na sua Bíblia, mas o título é Salmo de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. Esse episódio ele está descrito em 2 Samuel, capítulo 15 ao 18, que é justamente quando Absalão, filho de Davi, está articulando uma revolta contra o seu pai. Por quê? Porque o desejo de Absalão era tomar o trono de Israel. Diante das ameaças de Absalão, Davi foge para Jerusalém, com o intuito de preservar a sua vida e evitar uma guerra civil, uma guerra generalizada. Esse salmo, ele expressa a angústia de Davi e também a sua confiança em Deus, a sua súplica, o seu pedido por livramento. O versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, ele está fazendo parte de um bloco que é do versículo 3 ao versículo 6, que é justamente a confiança em Deus. O Salmo, ele foi escrito em uma estrutura poética e foi feito por blocos. Do versículo 1 ao versículo 2 é retratada a crise. Como diz, Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. Neste momento, Davi está cercado, meus irmãos, por inimigos. E o mais triste, seus inimigos estão sendo conduzidos, articulados pelo seu filho. E muitas serão as vezes, meus irmãos, que nós seremos perseguidos, não por quem está fora, mas dos dentro de casa. Quando nós olhamos para os personagens bíblicos, José foi jogado em uma cisterna, vendido como escravo pelos seus irmãos. São os irmãos, os dentro da casa. Jesus foi entregue pelo seu discípulo, Judas. E por várias vezes, essa história se repete. E do versículo 1 ao versículo 2, Davi está cercado por inimigos. Davi está com uma dor que é agravada por declarações de que Deus não o salvaria. Como ele diz no versículo 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Diante das dificuldades, muitas são as pessoas que olham e dizem, aí não tem mais jeito. Aí não tem mais escapatória. Mas eu preciso te dizer, meus irmãos, que o Deus que fez o céu e a terra, Ele é o nosso socorro. Nós servimos um Deus zeloso, um Deus que nos contempla, um Deus que é socorro presente bem na hora da tribulação. E como diz a música do Thales Roberto, muitos olham e dizem, agora não tem jeito, como diz o versículo 2, e como falaram acerca de Davi quando ele estava fugindo do seu filho, muitos talvez olharam para ele e dizem, agora ele está derrotado, não tem mais o que fazer. E como diz a música do Thales Roberto, eu não sei o que o Senhor irá fazer, mas eu sei que quando ele fizer, vai ser perfeito, como tudo o que ele faz. Tudo que Deus faz nas nossas vidas é perfeito, meus irmãos. O versículo que nós meditamos, versículo 5, ele fala de confiança. Você parou para pensar e perceber que Deus nos guarda enquanto estamos dormindo? Nós dormimos, meus irmãos, e acordamos porque o Senhor, na sua misericórdia, nos sustentou. Ao dormir, nós não ficamos monitorando os nossos batimentos cardíacos, a nossa respiração. Nós nos cercamos com cerca elétrica. Alguns têm arma dentro de casa, portões muito bem fortificados, mas na verdade quem nos guarda é o Senhor.
E quando o Senhor nos permite acordar por mais um dia, Ele está nos permitindo viver mais um dia de propósito. O versículo diz: mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. O versículo 3. Davi aqui, ele contrapõe a opinião dos homens. Davi era um rei, um homem experimentado em batalhas, um homem que pegou na espada, um homem que, por várias vezes, se viu num campo de guerra lutando com um exército. Mas neste momento, ele não confia na espada, neste momento ele não confia na sua armadura, neste momento ele não confia no exército. Ele afirma que Deus é seu protetor e seu sustentador. Mesmo ele estando em perigo, ele dorme em paz. E só pode dormir em paz aquele que tem confiança em Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, não conseguem mais dormir? Não encontram paz em sua casa. Não encontra em sua casa um lugar de aconchego, um lugar seguro. E eu quero orar por você, meu irmão, para que no nome de Jesus, tudo que lhe impede de se sentir em segurança em tua casa, em teu lar, em nome do Senhor Jesus, venha cair por terra. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Quantas pessoas, meus irmãos, deitam, mas não deitam em paz, não descansam. Versículo 5, mais uma vez, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho. Ele está rodeado de inimigos. Quem olha para a situação dele diz, não tem salvação, mas ele confia no Senhor. Confie no Senhor. E o final do Salmo, do versículo 7 ao 8, nós vemos um clamor. Mas não apenas um clamor, palavras que são lançadas. Não, mas um clamor que é acompanhado de certeza. Certeza, que é o versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Eu vou ler o versículo inteiro. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes dos ímpios. Aqui é sobre um Deus que se levanta e nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que nos livra. Mas não é também sobre o que Deus faz, mas é sobre também o salmista Davi, que clama por uma intervenção divina. E se ele clama é porque ele tem confiança de que a salvação vem do Senhor. Há poucos dias nós meditamos o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, que possamos, nos momentos de adversidade, evocar em nós a fé. Esse salmo, ele nos ensina que, mesmo em meio a perseguições e traições dentro de nossos lares, no meio de nossas famílias, é possível confiar em Deus. O mal que o homem faz para com a nossa vida não é sobre o nosso Deus, é sobre eles. Deus não muda. O homem pode mudar. Pessoas hoje podem falhar com você. Pessoas hoje podem não cumprir o que elas prometeram. Talvez estar junto, prometeram estar com você em todas as situações. As pessoas mudam, mas o nosso Deus não muda. E o que nós podemos encontrar em Deus? Refúgio. A oração como refúgio. Davi encontrou refúgio não na sua armadura, não na força que os homens poderiam oferecer a ele, mas ele encontrou refúgio na oração.
ao se derramar, ao derramar o coração a Deus em oração. Este é o centro deste salmo. Alguém que está sendo perseguido, mas encontra em Deus refúgio através da oração. Que nós possamos, meus irmãos, buscar a Deus com essa confiança, que possamos descansar, porque só alguém que confia no Senhor, no sustento que Ele nos dá, pode deitar e dormir e acordar em paz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia, porque de certo nós dormimos e o Senhor nos sustentou. Mais um dia, Pai, de misericórdias renovadas. Mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer diferente. Pai, que possamos confiar em Ti, Senhor. Que possamos confiar todas as áreas de nossas vidas, a área financeira, afetiva, as nossas emoções. O próximo passo, Senhor, que o Senhor venha nos dar direção, Pai. Só o Senhor nos faz habitar em paz. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.